Fala pessoal, mais um Perdascast para vocês. Mais uma vez eu tenho que agradecer a presença de todos, toda segunda-feira, ou em qualquer outro dia da semana, mas segunda-feira é estreia. Então toda segunda às 18 horas, porque aqui a gente tem aquele propósito de transformar o mercado, transformar as pessoas, trazendo profissionais referência, trazendo pessoas que vocês devem acompanhar, curtir o conteúdo, estudar, modelar, para poder, assim, mudar e transformar a sua própria vida e a sua própria carreira. Hoje, como não poderia ser diferente, convidada especial, convidada especialíssima. Quem pediu para não contar algumas coisas, eu estou ainda pensando se vou ou não contar algumas coisas que ela me disse aqui. Ela não assistiu os episódios, ela não sabe o que eu faço aqui, né? Com os nossos convidados. Mas antes disso, Yara, você já sabe que ela está aqui com a gente, Yara Ramos, direto dos estúdios da Prime Bid, dos Slicks, realizado pela Escola de Negócios Bootcamp para vocês. E nós vamos para aquela frase do Zoom, Yara, Zoom. Quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se, o avião decola contra o vento, não a favor dele. Henry Ford. Nossa convidada, casada com Fernando e mãe do Gabriel. Olha, vou te falar, ela viaja esse mundo adoidado. Mas eu vou trazer uma curiosidade que talvez quem não foi fuçar ali no LinkedIn dela, talvez não saiba. Ela deve falar, com certeza ela fala nas suas palestras, workshops, etc. Ela é economista. Se ela soubesse o que eu falo dos economistas, mas tudo bem, deixa isso pra lá. De formação, com MBA em Marketing, mestrado em Comportamento do Consumidor e CEO da Connect Shopper há cerca de 12 anos. Ela tem um propósito, conectar dados, pessoas e negócios. Legal isso, né? É um propósito e a paixão dela, que há mais de 30 anos atua no varejo e atacado, possui um profundo conhecimento do comportamento do consumidor, dos shoppers, no ponto de venda físico ou digital. É educadora, conselheira de diversas empresas, de redes de varejo, de startups, board advisor, mentora, palestrante, uma das mais requisitadas do mercado. Ela está em todas as feiras que você imaginar. Se não for como palestrante, é como participante. Ela está ali vendo tendências, ensinando e acompanhando. Principais feiras do mundo, ela está lá, Nova York, Alemanha e assim por diante. Olha, vou te falar, autora dos livros que eu não consegui colocar todos, eu coloquei aqueles que eu consegui lembrar e pesquisar, porque faltou um na minha pesquisa. Meu cliente não voltou e agora, que foi o primeiro. Shoppercracia, esse é fantástico, incrível. Obras obrigatórias para qualquer profissional do varejo. Ela vai falar quais são os outros, porque eu não vou lembrá-los de cabeça. Uns em coautoria e mais um que ela fez de autoria própria. Eu vou ter que falar que ela faz aula de canto, gente. Ela faz aula de canto, ela tá ficando vermelha aqui na minha frente. E tem uma banda de rock não muito atuante, mas, cara, só não vou falar o nome da banda. Se ela quiser, ela vai falar, né? Porque aí vocês vão ter que procurar lá no Instagram. É com muito carinho que eu recebo aqui Fátima Merlin. Bom, sem palavras, né? Literalmente sem palavras. Eu, como descendente de italiano, ficar sem palavras, só você para me conseguir fazê-lo. É um prazer, uma honra estar aqui. Como você bem disse, minha missão de vida é conectar e compartilhar. Então, acho que a gente aprende muito quando compartilha o pouco que a gente sabe, né? E aprende muito mais trocando todo esse conteúdo. Então, para mim é um prazer, uma honra agradecer o convite e a todos aí que estão nos assistindo. E sobre essa curiosidade que você falou ela vai a me pegar meu depois. respeito, deixa que essa depois você me paga. Mas, na verdade, eu enveredei a fazer aula de canto até para me melhorar no que diz respeito às palestras, aos eventos, e realmente faz muita diferença na dicção, na entonação, e até ajudar para que eu não ficasse tão
debilitada nas cordas vocais. Como um Legal. bom músculo, se você não exercita, ele vai ficar flácido em algum momento. E depois dos Entendi. 50 é a legião da flacidez. Legal, você viu que ela não disse o nome, hein? Ela não disse o nome, mas vocês vão ficar curiosos. Comenta já aqui ali nos comentários do YouTube, qual é o nome da banda. Quem sabe? Quem sabe eu solte ali, pum, né? Se ela não me pegar depois aqui, né, se eu continuar vivo depois desse episódio. Mas hoje a gente vai bater um super papo. A Fátima, ela é super querida, a gente já se encontrou em feiras, já palestramos na mesma feira em momentos diferentes, temos muitas ideias estratégicas muito parecidas, né, e conexões, né, porque ela, eu não vejo ninguém mais, quando eu penso, né, ela é referência quando fala em gestão de categoria, toda essa parte de produto, dessa visão realmente do comportamento do consumidor. Eu não consigo ver ninguém diferente na minha cabeça no Brasil e quiçá, né? Porque eu vi que você também tá ali, SR, tá, né, indo para fora. Não consigo pensar em ninguém diferente do que você. Mas o tema, Fátima, é um tema ainda assim, por mais que importante, ele ainda é pouco tratado. Pouco tratado da forma correta. Boa. Né? Acho que é o que a gente estava falando um pouco aqui antes de começar. Muitos falam que fazem GC, né, gestão, né, por categoria, mas na prática tem tons de cinza ali que isso não acontece. Define pra gente, de uma forma que todo mundo consiga entender, porque a gente tem vários públicos que nos acompanham, o que é gestão por categoria, para ficar assim, uma definição clara e prática, né, dessa estratégia importante para o varejo de atacado. Sensacional. E até diria que o gerenciamento por categoria verdadeiro trata-se de um processo, não de um projeto. É um processo que tem que ser inserido na rotina da empresa de todas as áreas e sim num pilar estratégico para depois de ser desdobrado na parte mais tática, operacional. Então ele é um processo que pressupõe uma colaboração indústria e varejo para desenvolver categorias para que se possa melhorar a experiência de compra e consumo dos clientes que estão ali, seja nas lojas físicas ou virtuais, né, os tais shoppers, que é como a gente chama todas essas pessoas com poder de compra, de decisão, que interage com os produtos, tem visitações em lojas ou interações nos meios digitais, e que a partir dessa melhor experiência de compra que você proporciona a ele, olhando e conectando todos os P's, é produto, é preço, é promoção, é prateleira, pensando no abastecimento, pensando na exposição, prevenção de perda para ter acuracidade no estoque e tudo mais, traduzido em resultados para os varejistas e para as indústrias, partindo desse profundo conhecimento dos consumidores e shoppers. Então, o GC é isso. Na prática, é administrar mix, preço, prateleira, promoções inteligentes, para melhorar a experiência do cliente, fazer com que ele compre mais e melhor, que ele queira voltar, porque a gente ganha mais quando vende mais para os já clientes, e com isso obter resultados positivos aí em várias frentes para varejo e para a indústria. Reduzir estoques, aumentar vendas, reduz ruptura, aumenta a rentabilidade de maneira substancial, melhora a imagem do varejista e das indústrias. Então os ganhos são inúmeros, mas precisa tratá-lo como processo. E hoje, como um processo, se a gente for olhar ali a estrutura organizacional, ele cabe aonde? Onde deveria estar esse processo? Quem é o dono desse processo? Hoje isso não está muito claro ainda. Tem empresas que levam para o comercial, outras para marketing, outras criam uma área à parte. O que é importante? Que quem vai liderar entenda o gerenciamento por categoria como uma área estratégica. Portanto, a gente que estuda muito e acompanha tem mais sucesso aquelas empresas que o GC está conectado com o board, porque como se fosse uma área estratégia, e eu até brinco, eu falo, olha, o Brian Harris, que é o criador do conceito do gerenciamento por categoria, criou o GC enquanto gestão por categoria. Eu falo, na verdade, ele deveria evoluir para gestão de cliente. Então, quando eu falo em GC e trago o cliente, o shopper, para o centro das decisões, as coisas funcionam melhor. Então, quanto mais ele for
uma área estratégica, matricial, onde todo mundo tem um papel relevante, mais fácil é que aconteça. Tem muitos comerciais que têm uma visão shopper lógica, né? Uma visão de cliente. E aí, perfeito, faz todo sentido o GC estar ali também. A grande maioria ainda das equipes comerciais são muito concentradas em produto, em transacional, em relação de curto prazo, e aí prejudica um pouco o GC. Eu até brinco, eu falo assim: olha, se você tiver que escolher entre uma verba e o GC efetivamente, o que, que vai prevalecer? Muitas vezes, na área comercial, que não tem esse olhar mais estratégico do shopper no centro das decisões, às vezes prevalece verbas, e não sou contra verbas, mas precisam ser verbas inteligentes, porque no final das contas, verba pela verba pode me incorrer em ruptura, em super Uhum. estoque, em gestão e inúmeras ineficiências que vai impactar, inclusive, a parte de prevenção de perdas. Muito legal, porque a verba em si, ela tem regras, né, ela Uhum. tem preceitos. Tudo bem que a gente, na prática, vê que eh, a indústria ela não consegue ter braço para auditar isso e verificar, né, e talvez isso eu faço muito uma analogia com a própria fiscalização do país, né. Como não Uhum. tem fiscal para ver tudo, Auditorias, né? auditoria para ver tudo, então muita gente não cumpre o processo, porque não tem alguém vendo, né. Que é muito o que acontece, se sei lá, uma indústria X for fazer uma auditoria em todos os pontos de venda e falar: "Bom, era para você cumprir o planograma, né, a exposição XPTO, olha, aqui eu não vou te pagar esse mês, porque, né, Não gongou atendeu. aqui, não Exato. atendeu". Hã, e sendo esse processo que permeia, né, coloca o consumidor no centro, né, o cliente no centro, e ela tem tantas ramificações, como é que hoje é essa execução, né? Porque um processo, quando a gente vai para uma rede, seja de qual segmento for, aí eu quero ouvir de você como que está, né, fervilhando, né, os segmentos que mais estão demandando, né, essa orientação por GC. Como é que é essa execução, né? Qual que é o grande segredo para uma boa execução Boa, de GC? boa. Tem também, antes de eu responder essa pergunta, Claro. só um outro olhar complementando o seu ponto das verbas, que muitas vezes, algumas indústrias, para conseguir conquistar espaços, quer comprar espaços, então dão verbas, Hum. indevidas, né, para ter um espaço maior ou uma execução maior. E isso, se não for muito bem avaliado, com base em dados, ver se faz sentido ou não, isso pode prejudicar o negócio, tanto pela ótica do shopper, pela ótica do varejista e também da indústria. Por quê? Ele vai superestocar um varejista que, se não tiver giro de produto, lá na frente vai reduzir compras. Então, vira um ciclo negativo. Por isso que todas as ações que a gente vai fazer, inclusive de verbas, de promoções, etc., precisa ser pautada por dados, sobretudo dados de cliente. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente perde aí, em média, mais de 20% de produtos promocionados de maneira incorretas. Uma indústria, um varejo, promovem uma ação promocional, mas por não ter uma inteligência por trás, acaba sendo equivocado. Segundo estatísticas que a gente tem, mais de 10 bilhões de reais se perde ao ano, e aí entra Uhum. o teu tema, em promoções desnecessárias. Eu fiz uma ação compre 3 pague 2, o cliente já comprava 3, mas como eu não olhei o cupom do cliente, não entendia o quanto ele comprava e só reduzi margem, só fiz uma oferta, ele acabou se estocando, mas ele já comprava essa quantidade. Aham. Então olha que interessante. Uau! Pois é. E aí, respondendo a sua pergunta, para que eu possa garantir uma boa execução, eu preciso envolver pessoas, então eu preciso formar as áreas. Eu não posso ser só um top-down da indústria para o varejo, eu preciso criar um processo e formar o varejo para absorver também toda essa inteligência e ter compromissos e estratégias e planos conjuntos e metas compartilhadas para que a coisa possa acontecer. Mas é necessário também, muitas vezes, tecnologias, né, eu brinco, eu falo para ficar nos P's lá, Aham. plataformas que me ajude a auditar, a monitorar, a garantir os resultados. Por quê? Para que eu possa dizer que o GC verdadeiro se concretizou, eu tenho que olhar indicadores e saber quais os resultados que ocorreram naquela categoria, naquele setor ou enfim.
Uhum. E além de pessoas e plataformas, eu preciso também estruturar processos, porque muitas vezes o GC falha na ausência de processos entre as áreas, na ausência de processos para cadastramento e introdução de um produto. Eu vou introduzindo, mas eu não tenho processos, eu não sei se é positivo ou negativo, se eu estou avaliando de maneira correta e adequada aquilo que eu tenho que introduzir ou não. Eu não tenho processos, às vezes, chegou um novo produto. Qual que é o processo para que esse produto, quando chegar na loja, possa ser exposto de maneira correta? Poxa, Fátima, não tem um processo que automaticamente, na hora que o comercial introduz algo, ele direcione adequadamente ao PDV. Quem recebe ali na loja, muitas vezes, fala: bom, onde eu vou pôr tal produto? Ele acha onde ele lhe convém ou Sim. porque a experiência dele o permitiu. Então, muitas vezes, o GC falha em função de um desses 3 pilares, ou falta de processos, e aí entende-se processos também às auditorias, às análises, etcétera, ou faltam-se plataformas que nos permite, ter mais agilidade e efetividade em todas as ações, ou pessoas que não estão adequadas, engajadas, comprometidas, qualificadas e metas compartilhadas para que a coisa possa acontecer de maneira efetiva. Muito bom. Olha, a Fátima acabou de falar o pentágono de perdas, tá? Só pra vocês saberem que ó, a gente não combinou e ela foi falando, e na prática, né? Tá É tudo pessoas, conectado, não tem processos, jeito, tecnologia através da plataforma, auditoria e controles, né? É não tem. muito, muito louco. Mas você foi falando, eu te ouvi, mas na minha cabeça ficou ressoando os 10 bilhões. É, exatamente. Cara, é muita Muito grana, dinheiro, é é o muita quarto, grana. quinto maior varejista de supermercados do Brasil. É 10 absurdo. bilhões de reais em perdas, em promoções, vamos dizer assim, desnecessárias e equivocadas. Fiz uma ação promocional sem efeito nenhum de aumentar ticket médio, nem efeito nenhum de agregar novos clientes, simplesmente eu reduzi preço, fiz a oferta, o cliente comprou, obviamente, mas ele já comprava. Então, no composto da categoria, eu não agreguei valor. Ou canibalizei. Então, fiz uma ação para a marca A e em prejuízo da marca B. Então, quando eu olhei a categoria, não saiu do lugar. Só teve troca de marcas. E o impacto é na margem. Sobretudo na margem. Mas Sobretudo na mas margem. ele se torna visível para o negócio na margem. Muito Os 10 visível. bi é impacto de Muito margem. visível, exatamente. Por Nossa. quê? Porque, na verdade, eu tinha lá um produto que era 10, fiz uma ação, foi para 8. Uhum. Até vendi, só que eu já vendia ele naturalmente com 10. Naquela O quantidade a 10. fato de eu reduzir 8 não fez um incremental adicional de receitas adicionais, Aham. ou número de clientes comprando mais, ou mais clientes comprando em maior quantidade, não teve nenhum efeito sobre isso, então faturamento mesmo eu fiquei, praticamente a mesma coisa. Onde eu perdi? Na rentabilidade. E a gente sabe que as margens do varejo estão super achatadas e cada vez mais Cada vez achatadas, mais. né, então pensa. Não, é muito impressionante porque quebra e traz para quem está assistindo e ouvindo a gente um aspecto importante do que qual é a perda comercial, ela tem uma relevância absurda e por muitas vezes a prevenção de perdas está tão enviesada na perda de estoque do furto, do vencimento, da avaria, enfim, e deixa de olhar grandes números, né? Sim. Porque quando a gente olha pesquisas de perdas, estoque, a última, né, ela representava aí quase 32 bi de estoque. Se a gente somar 32 bi com mais 10 Quase bi, 1/3 da perda de estoque está na perda comercial de rentabilidade, é, falta outra fora outras já coisas estamos falando que de 40 bilhões. exatamente. E você falou de um tipo de perda comercial, que é essa É, de uma promoção, uma ação promocional indevida. indevida. Fora sortimento adicional, olha, só para você ter uma ideia como isso é crítico, Hã. em média, nas redes que a gente vai fazer um processo de GC, nós chegamos a sanear mais de 30% dos itens desnecessários que estão ali ocupando estoque, afetando o caixa do varejista, porque Sim, uma vez que ele tem ali, está perdendo dinheiro. é, Esse dinheiro poderia estar sendo reinvestido em outra coisa, aplicado em qualquer, se for na poupança, tá melhor. pensa o rendimento dele, Aham, tá. Em média, é o nível de, itens que a gente corta geral, tá, independente do setor, supermercado, tá. farma melhor, um pouco menos, mas na casa dos 20, mas normalmente entre 25 e 30% é o nível de estoques que a gente exclui por estar ali só por estar. Não Entendi. tem venda, não tem necessidade. Quando não,
tem uma equiparação em torno de 15 a 18% de itens importantes que crescem, que estão se desenvolvendo no mercado e que o varejista não tem porque nem tem espaço para colocar, né? Então perde 2 vezes, perde porque não tem o item novo ou Aham. diferenciado que o cliente gostaria, e perde porque está super estocado de coisas irrelevantes, ocupando espaço daquilo que é relevante. E eu brinco, eu falo o seguinte: existe 3 palavras mágicas ao gerenciamento por categoria, se de fato você quer ter resultado. O produto precisa estar acessível, Tá. visível e disponível. Então ele tem que estar na gôndola, ele tem que estar numa dimensão que o cliente consiga enxergá-la. Não adianta estar frentinha, 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 todo faseado, que você está perdendo dinheiro. Aham. E ele precisa estar acessível, né? Que o cliente consiga pegar de maneira adequada e também acessível no sentido do posicionamento de preço, né? Então eu falo que essas são as 3 palavras mágicas, é o mantra do merchandise, do gerenciamento por categorias. Acessível, visível e disponível. É isso. 30% em número de SKUs ou em valor financeiro? Em número de SKUs. Número de SKUs. Se for olhar Tem valor lá financeiro. 20 mil itens, acaba excluindo em torno de 30%. Volume financeiro é absurdo. É, né? É quase aquilo que se perde em torno de 1%, fala, 2%, né, sei lá. É um absurdo. 1/3 do que você tem, não precisaria Não ter. precisaria ter dinheiro mal, capital, né? Sim. Mal empregado. Hoje caro, né, com esses Caro. juros da forma que tá. Caríssimo. Teve um trabalho ali, uma perda de produtividade, porque você comprou, alguém recebeu. Exatamente, Alguém emitiu nota, emitiu que são nota. valores que eu não tô nem computando na ineficiência da Foi pro cadeia. CD, do Pois CD foi eu pra falo. loja, na loja armazenou. Você Caramba. trouxe um ponto super importante, Anderson. Uma vez um cliente meu, eu fui falar sobre isso com ele falou assim: Fátima, não esquenta não, porque a indústria recebe devolução, né? Devolução, Eu troca. falei: criatura, então vamos fazer o seguinte, Criatura. vamos descontar do teu salário toda a ineficiência da cadeia. Alguém teve que comprar, são horas homem. Alguém teve que digitar lá no sistema, horas homem. Alguém teve que receber, horas homens. Alguém teve que estocar, agora devolução, nota fiscal, transporte. Quanto custou isso? Então vamos descontar do teu salário, já que para você não importa, porque são custos que a gente não considera ao longo da cadeia e são ineficiências, são Sim, perdas, sim. né? E às vezes são volumes significativos, ali que bate com o que você tem de lucratividade. A gente fala que o lucro médio do varejo alimentar está na casa de 1,5, 2, 2,5, 3. 3 no melhor negócio. Cada centavo, né? Conta. Não, de novo, a gente tá falando de 40 bi, óbvio, né, do mercado, mas, cara, é muita grana, 10 bi só de ação promocional indevida e 30% de saneamento Fora a de ruptura, estoque. perda de vendas por ruptura. Hoje, se a ruptura fosse um varejista, seria o 3º maior do ranking em Abras de supermercados. E é na casa aí de 20 bilhões, 25 bilhões de reais. Quanto tá? Hoje o percentual médio de ruptura é? Olha, as estatísticas de mercado falam aí, em média, na casa de 8, né? Mas sabe como é média, né? Um tá 50, outro tá 1, na média 25,5. Então é complicado. Eu gosto muito de avaliar por categoria, por subsegmento, e às vezes a gente encontra situações assim caóticas de 40, 50, 60%. Nossa, é isso que eu ia falar. Quando olhar por categoria, fica maluco. E se não tem GC, não tá olhando. Exatamente. Se não tá olhando, tá ali corroendo o resultado, rentabilidade, eficiência. Sim. Olha, vocês entenderam por que a Fátima tá aqui agora? E até brincam, como o meu sobrenome é Merlin, né? Ficam tirando sarro falando que eu sou a maga. Eu falo, não faço magia, eu faço gerenciamento por categoria. Mas ganha muito dinheiro fazendo o processo adequado. Sim. Ponto. É ciência. É ciência. É ciência. É isso. Pode ter começado ali, né, num negocinho pequeno, intuitivo, mas a hora que fica grande, e grande não quer dizer mais de 10 lojas, pode ser grande em uma loja só. Sim. Se fizer GC bem feito numa loja só, a rentabilidade por metro quadrado, o cara vai lá na lua. Eu tenho clientes, porque assim, tem um mito também de que GC é só pra gente grande, né? É igual prevenção de perdas. Exato. Também. Eu tenho clientes que tem uma loja no interior de São Paulo, eu não sei se pode falar até o nome, mas eu adoro, porque ele assim é um benchmark pra mim em todos os processos. Tomara que ele escute, vou até mandar o link pra ele.
se chama Supermercado Eva, ali da região de Olambra, né? Aham. Ele tinha uma loja, agora já está indo para a segunda. Mas eles falaram: não, eu tenho CRM, eu quero ter, quero conhecer meu cliente e a partir dali eu quero fazer gerenciamento por categoria. Então eu quero melhorar minha estrutura de cadastro. Só de melhorar o cadastro dele, realocar, ele falou: Fátima, que absurdo, quanta melhoria isso trouxe pra gente. Ele redimensionou a loja, os espaços que cada categoria ocupa, deu uma outra visão, rentabilizou muito mais o negócio. Então, assim, não importa tamanho, né? A gente tem modelos, obviamente, né? E sofisticações e desafios em todas as frentes. Aham. Óbvio que uma loja é muito mais simples e fácil de você executar do que quando você tem 800, né? Sim. Porque você tem que clusterizar, e aí você vai somando várias atividades dentro desse processo. Mas não tem restrições, nem por tamanho, nem por perfil. Hoje a gente atua muito em materiais de construção, em Legal. farma, inclusive em agropecuária. A gente já foi fazer GC de vacinas para animais, de cercas e etc., Aham. de equipamentos para fazenda. Não Olha, tem restrição, não tem nenhuma restrição. quando você fala de farma, foi onde eu, conheci GC, né, eu vinha do varejo de moda, que é aplicável GC também, Sim, mas né, naquela época não se ouvia muito, né. E quando eu entrei em farma, e aí veio essa visão, né, no medicamento, no não medicamento, enfim, higiene e beleza, canibalização, em medicamento, olhar a miligramagem, a posologia, porque um pode realmente matar o combo, né, sim. um produto O que mínimo da o receita quando é mínimo prescrito, porque, poxa, eu preciso de 3 caixas daquele medicamento de prescrição. Não posso comprar 2 porque eu tenho que deixar a é, receita. Só que o cara não faz gestão de estoque, não faz gestão de cliente, não faz gestão do ticket, falta o produto, né. vai faltar. E não vende, porque aí E ele vai não pegar vende. Pois vai é, ele vai pegar a falar: "Vou para receitinha outro dele lugar". e vai para outro lugar. Nossa, falava muito isso, né. E é muito maluco, porque você vê que na prática, que era a pergunta que eu quero emendar, o cliente sente a falta do GC na Sem prática, dúvida. né. A gente está falando aqui sob a ótica de quem está sentado na cadeira do varejista, do atacadista, do Uhum. distribuidor, enfim, mas o cliente, na prática, ele sente quando, Total. por exemplo, no farma ele chega lá, ou no Maticom, né, no material de construção, me veio o exemplo agora. Pô, tô ali com a listinha que o mestre de obras lá, que o engenheiro, sei lá, me pediu para Pois comprar. é. Eu não vou sair comprando metade numa loja, metade na Exato. outra, e porque o balconista não conseguiu, não tem uma parte, e as outras eu entrei na loja e não achei, Exatamente. né? Esses são os dois temas. É muito bacana que você está trazendo, porque é a É realidade, a né. realidade. E sente na pele. Por isso que eu gosto de dizer que, em vez de falar assim: "Olha, o GC você ganha mais dinheiro", eu falo que isso é a consequência de você promover uma boa experiência para o cliente, porque na hora que você faz Uhum, GC, pensando no GC mais evoluído, né, gestão do cliente, uhum. você vai proporcionar para ele uma loja mais prática, mais fácil, mais resolutiva, que ele encontre facilmente o que ele foi buscar, que ele possa ser inspirado até a comprar além daquilo que Sim, ele foi comprar. Por quê? Porque você criou soluções para ele. Poxa, eu fui ali comprar um detergente, mas eu tenho também que usar um limpador, eu tenho que usar também um pano multiuso, ou vou lá no material de construção, estou pintando minha casa, eu fui lá comprar tinta, mas eu tenho lá inúmeros acessórios que eu poderia me inspirar caso tivesse facilmente ali exposto de uma maneira ordenada, que faça sentido para o cliente. Então, quando eu torno a loja mais prática, fácil, resolutiva, qual é a consequência? Vender mais e melhor, né? Então eu brinco, eu falo sempre isso, eu falo: olha, você quer vender mais e melhor? Isso não é o fato em si, isso é a consequência de você promover uma boa experiência para o cliente. Porque quando ele chega na loja, ele não encontra o que foi buscar, ou encontra parcialmente, etc e tal, hoje, no mundo que a gente vive, que com um clique você pode ter acesso a tudo, aham. você vai ser trocado muito Muito rapidamente, rápido, muito né. rápido. E Então, e pegando essa tua fala do clique, né, como fazer GC no digital? boa, adorei. Muito mais relevante ainda, porque quando o cliente vai para algum, formato digital, seja ele qual for, o que que ele quer na essência? Agilidade e Agilidade. praticidade, mais do que qualquer outra coisa, Aham. conveniência, né. Pense ele entrar num site ou no WhatsApp ou sei lá o quê, e ter lá um desafio imenso para busca de produto. Então, aí
foi quando chegou a pandemia, que teve que meio que obrigou o varejo a ir para o digital de maneira até não tão bem estruturada, foi que caiu a ficha da relevância, por exemplo, do cadastro bem estruturado. Eu tô Uhum. lá há 30 anos falando da importância do cadastro, de estruturar a categoria, a categorização adequadamente, de alocar os itens adequadamente para todos os P's. Não é só para produto, não é só para comprar melhor, nível de cobertura mais adequado, mas é para melhorar a prevenção de perdas em termos de estoque, é para melhorar pricing. Só que às vezes era negligenciado. Por quê? No físico, quando você tem um problema no código, o que que faz a operadora de caixa? Resolve, se vira nos 30 e Dá um digita, jeito. né. Mas e no digital? O cliente abandona a compra, abandona o carrinho, não Abandona. encontra o produto, Uhum. né. Então, no digital, eu brinco, eu falo que é muito mais relevante ainda o processo de GC, no sentido de tornar a navegabilidade, a busca, a compra muito mais prática, resolutiva, de acordo com as necessidades do cliente. Então ali, vai exigir de você uma estruturação de cadastro muito mais, shopper lógica ainda, vai exigir de você ter qualidade na definição do mix, porque também tem uma lenda que fala assim: "Ah, no digital é bacana porque a gôndola é infinita, pode É. tudo, de tudo por tudo". Aí tá, aí ele coloca 10 páginas de água. Aí a primeira página, a segunda página, a terceira página, tudo indisponível, 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 sob encomenda, sob encomenda. O que isso causa para um cliente que quer agilidade, praticidade e rapidez, né? Então é perdas também, né? Então a gente Disponibilidade, igual eu tô pois acessível, é, visual e disponível. Não tá disponível, ponto, acabou. ponto, entendeu? Então eu também tenho que ter uma inteligência, não é tudo de tudo por tudo, todas as cores, modelo. Sim, a gôndola é elástica, mas até ponto e vírgula. Qual é a disponibilidade de tempo que o cliente quer passar navegando lá, porque você tem 500 páginas de um produto X PTO, Uhum. do que facilitar a busca dele dentro daquilo que é relevante para ele, né? Então, diria que o GC é vital no digital, Tá. e hoje a gente fala inclusive para definição dos papéis de categoria, porque muitas vezes um mesmo varejista, em diferentes lojas, modelos de lojas e também no digital, tem relevâncias diferentes para as categorias. Então, ora ele é destino, por exemplo, em frutas, verduras, legumes no físico, e lá no digital ele é destino em perfumaria, É, é. né? Começa a mudar as relevâncias das categorias. E eu preciso ter essa inteligência para saber o que que eu vou dar de profundidade, de amplitude em mix, como eu vou me posicionar em termos de pricing, em termos de margem, como que eu vou, trabalhar a questão da visibilidade, e também do impulso na internet, né, Uhum. ou seja, o meio digital que for. É super vital e super necessário. Incrível que tudo começa no cadastro, Tudo. que é a ponta de tudo. Exatamente. Tanto que muitos clientes me procuram e falam assim: "Fátima, quero fazer GC. Por onde começa?" Eu falo: "Como está seu cadastro?" "Está daquele jeito." Eu falo: "Então não faça GC. Comece tratando o seu cadastro." Como? Revendo a estrutura mercadológica para ela tornar-se mais shopper lógica. Quanto mais a minha estrutura conversar com o meu ponto de venda, todo mundo vai estar falando a mesma linguagem. Uhum. Então, se eu crio dentro da minha estrutura uma segmentação que tem correlação com a árvore de decisão que vai estar exposto o produto na gôndola, facilita a vida de todo mundo, do comprador, do gestor, porque quando alguém olhar, analisar a categoria, vai falar: "Poxa, olha que interessante, o wafer está dentro de biscoito doce, que está dentro de biscoito, que está dentro de mercearia." Então todo mundo vai estar falando a mesma A mesma linguagem, linguagem, né. Então tudo começa no cadastro, literalmente. literalmente. E no digital tem uma, me corrija, o meu pensamento. No digital é mais fácil conhecer o cliente? Mais fácil conhecer o cliente, mas mais complexo, porque é um volume tão absurdo de dados, que se você não tiver também um processo, não tiver plataformas Plataforma. e pessoas qualificadas para fazê-lo, você vai se perder no meio ali, de tantos dados, né. E extrair, eu brinco, eu falo que é igual petróleo, garimpar aquilo que de fato é relevante, né, Uhum. para que eu possa ter ações direcionadas. Mas é mais simples, porque você consegue acompanhar de maneira efetiva a jornada do cliente, Sim. se ele abandona ou não o carrinho, né. O que ele Então, colocou e o que o ele que ele colocou e tirou. tirou, o que ele comprou, meio de pagamento. Então você tem muito mais facilidades. Uhum. Ao mesmo tempo, tem certas complexidades, né. Mas o que eu digo é o seguinte, mesmo numa loja física,
Se você não tem estudos robustos de shopper, de consumidor, mas se você analisar o cupom, Já é. ali já extrai inúmeros insights interessantes, de presença em cupom. Então, por exemplo, poxa, olha o que eu descobri, eu emito 1000 cupons aqui por dia. Baixíssimo isso que eu tô falando, é só um exemplo Sim. fictício. Emiti 1000 cupons. Olha, em 900 apareceu pãozinho, algum tipo de pão. Mas só em 10 apareceu algum tipo de margarina, manteiga, requeijão, os espalháveis. Eu já sei que eu tenho alguma coisa esquisita, É. né? Porque eu tenho uma proporção de 10 para 9 no item, pãozinho e alguma coisa para passar no pão. Ou o cliente não está satisfeito com o mix, ou eu estou posicionado errado, ou ele está buscando em outro lugar. Então eu já começo a falar, poxa, qual que é a proporção adequada, né? Ah, de detergente para roupa versus amaciante. Ah, é 1 para 2. Poxa, mas aqui no meu tá 1 para 5. Então tô vendo que eu tô tendo um aproveitamento ruim da clientela. Uhum. Então, só de analisar cupom, eu tenho o tamanho da cesta, o que entra na cesta, as combinações, o que combina com o quê. Então, eu tenho vários insights também que me ajudam. E eu preciso do quê? De pessoas que saibam fazer análises, eu Aham. preciso de sistemas que me permitem gerar esses indicadores, extrair essas informações. Então, de novo, pessoas, processos e plataformas. Uau! Nossa, falando do cupom é uma coisa que Sim. quem tá ali já pode Hoje, hoje fazer isso. e deveria, né, porque você Deveria. começa a descobrir muita coisa, até para ações promocionais. Eu sei que o cliente vem aqui, em média, gasta R$ 30. Não adianta eu fazer uma ação que ele vai gastar 50 porque ele não tem esse desembolso. Então eu Sim. preciso repensar tipos, de ações para que eu possa fazer caber no bolso desse cliente. Ah, eu sei que ele compra sei lá, produto, um achocolatado a cada 3 meses. Se eu for fazer uma ação para ele comprar 3 e pagar 2, vou afastar ele mais ainda Da do meu loja. É, PDV. é. Então, olha, eu diria o seguinte, mais importante até do que você saber seu share, Aham. porque o seu share está inserido num contexto do que o outro está fazendo, né, da conjuntura, do concorrente, se você olhar cupom, você vai entender o aproveitamento da clientela, você vai entender a superposição de categorias, que você tem muito mais atitude e possibilidade de agir de maneira mais rápida Uhum. para melhorar a conversão, a retenção do cliente e tudo mais. E deixar de perder dinheiro. Deixar de perder Aumentar a dinheiro. rentabilidade, melhorar a continuidade. Certíssimo. São soluções, assim, que parecem meio óbvias, não, Fátima? Por que que então, aí você que vai me dizer, por que que então nem todos os varejistas fazem? Boa, Ou atacadistas, enfim. boa. São várias as questões, né. Temos questões culturais, Tá. né, a minha família é de varejista e eu posso falar com propriedade, né, aquela coisa: "Poxa, mas eu fiz assim", né, eu até brinco, eu falo às vezes a síndrome de Gabriela, eu É. brigava muito com os meus pais por conta disso, né, "Nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela". Uhum. E na verdade porque, saíram muitas vezes de pequenas comerciantes ali, feiras, criaram impérios, mas antigamente era muito mais simples você gerenciar, era poucas escolhas, poucas marcas, poucos itens, né. E tudo mudou, e a gente precisa se adaptar a essa nova era, que é a era de dados, né. Uhum. Então a gente precisa aprender a usar dados, precisa não ter medo de dados. Então tem uma questão sim cultural, tem questões sistêmicas, e questões de sistema, então às vezes Desse sistema. você pega às vezes alguns varejos que eles ainda têm sistemas muito arcaicos, com um nível aberto, não consegue nem o 2, não consegue nem chegar no nível de: "Ah, eu tenho a mercearia aqui, eu preciso quebrar biscoito doce e salgado". Não consigo. Então, também evoluir um pouco essa questão. Tem questões relacionadas a esse crivo analítico, então, ter pessoas com esse perfil não é comum no varejo, Não é. né, o varejo está mais orientado para pessoas mais operacionais ou muito negociadora, que é super relevante também, importante, faz parte. Mas cada vez mais eu preciso ou trazer, profissionais mais analíticos, cientistas de dados e etc e tal, e dá medo dos 2 lados, né. Eu fiz um estudo para o meu último livro, que é Varejo Conectado, Aê. Decisões Orientadas por Dados. Eu fiz entrevistas com varejistas, com indústrias e também com profissionais da área de dados. Tá. E é assim, o varejo tem medo da pessoa porque é tão analítico e tão estratégico, ele fala: "Fátima, ele não fala a nossa língua, então a gente precisa ter um depara aqui, Uhum. alguém que possa fazer esse meio de campo para poder a gente Traduzir. entender o que o
cara tá falando, e é Aham, fato, né, aham. igual o pessoal de TI, a gente tem que fazer um deparo ali, porque senão você não Não evolui. entende. E legal, preciso ter. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter um processo interno para acolher também esse pessoal e eles terem voz ativa e saberem se relacionar e onde se posicionar e como apoiar as áreas com o uso de dados. E o outro lado, falando assim: "Nossa, Fátima, a gente tem medo, porque que o varejo é coisa de doido, né, É, é é. tudo para ontem e tã e a gente tá lá na elucubração dos insights, não tem tempo". Então, assim, tem essa questão de trabalhar um pouco esse, vamos dizer assim, depara Uhum. desse profissional, mas é importante começar a absorver esse perfil mais analítico, que possa realmente nos ajudar a criar e construir essa inteligência de dados. O Olegário esteve aqui e falou bastante sobre isso. Isso. Mas também, muitas vezes, são alguns paradigmas e crenças que a gente precisa quebrar, né, algumas barreiras de: "Ah, isso é complexo. Ah, isso é caro. Ah, isso é só para grande", Uhum. né. Existem muitos, eu brinco, eu falo, mitos e inverdades, Tá. seja sobre perdas, sobre GC, sobre uso de dados, e cabe a gente, eu brinco, eu falo sempre que é quase que nós somos os jesuítas É. evangelizando o varejo para essas boas práticas, né. É porque dá resultado se você fizer de maneira, processual. Então, é um pouquinho disso tudo, né, barreiras culturais, sistemas, barreiras sistêmicas, às vezes comportamentais, né. Hum. Eu tenho resistências ali, não acredito, e sou aquele passivo resistente que dá risadinha, mas é contra, não estou aberto a mudanças. Tem também a questão de pessoas com esse Tá. perfil mais analítico, falta de processos muitas vezes, né. Então é um pouquinho de tudo isso. Em algum momento ou na maioria das vezes tem que ser uma demanda, da alta administração para baixo? Olha, muitas vezes eu tentei ir de baixo para cima, não adianta. Não adianta, porque precisa o board querer comprar ideia e falar: "Vai fazer". E dali para frente a coisa fica mais fácil, Sim. né, porque mesmo aquelas pessoas que querem muito, acreditam, vão lá e faz, eles vão priorizar aquilo, e inserir aquilo na rotina diária deles. Eu acho que esse é um grande desafio ao gerenciamento por categoria. Hoje ainda ele é muito entendido como um projeto e, projeto pontual, Pontual. do comercial ou do GC. Não, se eu não introduzir, eu como, eh, comprador, se eu não introduzir na minha rotina os pilares do GC, na hora de comprar, negociar, a vida toda vai ter que ter alguém para refazer o meu trabalho, analisando, saneando, introduzindo. Não, se eu insiro o contexto dos pilares do GC, do papel da categoria, de como eu trabalho amplitude, como eu trabalho profundidade de mix, políticas de introdução, eu já estou com o GC inserido no É. cotidiano da compra. Aham. Vou para lado de operação, mesma coisa. Se eu insiro o GC na minha rotina operacional, fica fácil. Não vai precisar lá na frente nem de uma equipe enorme fazendo auditoria. Se eu insiro o GC no contexto do marketing, então na hora de eu definir uma ação promocional, eu vou ver papel de categoria, vale a pena investir, não vale? Que tipo de promoção é a mais adequada para essa categoria, para não afetar a rentabilidade, para gerar mais incremental, venda incremental, cliente incremental, eu já estou trazendo o GC para o contexto das ações promocionais, da relação do cliente. Então eu brinco, eu falo que é trazer o GC um pouquinho para todas as áreas. E Entendi. aí a coisa vai fluir de maneira muito mais positiva. Legal. Eu tenho 3 perguntas na cabeça que não posso esquecer. O comprador, o nome com a função compras, ela vai fazer parte, ou já faz parte nesse conceito, do gerente de produto que teria uma visão mais ampla, ou até a função de um gerente de produto, ela não existe mais dentro da Shoppercracia? Eu acho legal. Você vai colocando Shopper em tudo, né? É, Shoppercracia, Shopper... estrutura shopper Shopper lógica. lógica, transformou num verbo mesmo. Sim. Não, tanto que eu tenho clientes que falam: "Aí, Fátima, vamos shoppercratizar?" Aí, ó. Total. É, olhando assim, né, dentro da... A gente falou lá no Estrutura. começo da estrutura, antigamente era o comprador, né, virou o gerente de compras. Sim. Aí o gerente de produto, compras, GC, tudo isso dentro dessas pílulas que eu vou falar, vou inserindo, estariam dentro de um perfil de qual profissional mais guarda-chuva? Boa. Hoje a gente até brinca, fala que é como que a gente trabalha, a equipe comercial, compra, o comprador, o gestor,
comercial, para que ele possa ser um gestor de categoria, De inclusive, categoria. né? Ainda que vá predominar para ele a parte mais negocial. Alguns vão super evoluir. Eu tive vários exemplos que passaram por nossas mentorias e ok, porque tem um crivo analítico, tem um perfil mais estratégico. Tem outros que não, que eles são puramente o negociador, que é importante também, né? Uhum. Então a gente vai ter que equalizar um pouquinho quando e quantos precisamos mais estratégicos e quem e quanto e quando temos que ter aquele mais negociador, né? Entendi. Então o que a gente precisa é cada vez mais a diretoria comercial ou o gestor sênior comercial ter esse perfil estratégico, do shopper também no centro das decisões. Porque eu já fui contratada para fazer GC, seja do lado da indústria ou do lado do varejo, que a primeira conversa com o comercial é assim: escuta, mas você tem que entender que eu quero vender mais para o varejo, mas vender mais baseado no quê? Ok. Você tem que ser eficiente, você tem que introduzir um mix, não é um empurrograma, você tem que introduzir aquilo que é relevante, porque senão você também vai perder. Então, cabe a gente a fazer esse depara para que ele possa abrir a mente também para sair do mix total do empurrograma para o mix inteligente. Aham. E do lado do varejo a mesma coisa. Quantas vezes o varejo me contrata e às vezes fala assim: ó, Fátima, é o seguinte, tá? Só que 70% dessa gôndola é da indústria tal. Eu falo, mas peraí, eu vou fazer GC em 30% da É, gôndola? Não faz sentido você me contratar, é. né? Então, vamos ver, vamos. Resumindo. Então, a gente precisa elevar realmente o nível das áreas Sim. para trazer essa questão dos pilares essenciais do GC para as rotinas de cada um. Alguns terão mais facilidades e outros não. E cabe a gente a dar suporte àqueles que não. Eu estou fazendo o trabalho num varejo de Maticom muito legal. Tem um comprador lá que ele é bem já senhor. Ele falou: Fátima, eu não tenho muita flexibilidade e muita facilidade com dados, assim, com Excel. Eu sei tudo da minha categoria. E realmente, ele é fera, super comprometido. O que nós fizemos? A gente levou um analista de dados para ser um suporte para Uhum. ele. E ele tem feito um dos melhores GC, até de que outros que são super mais evoluídos nessa prática, Que né? legal. Então, não é você descartar, mas é você entender as competências, as habilidades de cada um e, na ausência de alguns temas específicos, é você apoiá-los. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito analógica, não sou muito high-tech. Eu tenho lá inúmeros profissionais do meu lado me Suporte. ajudando com a Aham. parte. Não é vergonha, eu falava, gente, isso não é minha especialidade. Aham. Agora, não vem teimar comigo com relação a processo de GC, ou não vem falar que o GC não dá certo, porque aí você vai arrumar encrenca, né? Aí vai arrumar uma briga É, com você. pois é. A a outra pergunta que eu tenho é: qual o papel da indústria em Boa. todo esse essa transformação, né? Eh, a gente e eu falo indústria muito mais de realmente de bens de consumo, né, mas eu queria que você também desse uma a sua opinião, né, o seu ponto de vista para o que não é bem de consumo quando, por exemplo, a gente fala de moda. Smartphone, de É, moda, é. moda. Moda está muito Sim, pulverizado, né, você tem sim, ali, as oficinas sim, que produzem, etcétera. Tem GC, obviamente, né, mas aí tem que ser, eu acho que muito mais internalizado. Eu quero ouvir de você, sim. mas na indústria mesmo de bem de consumo, quando a gente vai para linha Uhum. branca, né, eletrodoméstico, quando vai para alimentos, quando vai para bebidas, quando vai para Farma farma, mesmo, de uma forma geral. sim. Qual o papel da indústria? Boa, Porque parece que a gente está falando da ponta do varejo, mas tem um cara importantíssimo boa, que eu entendo que para ele, sim, ele deveria estar ali. Ou você tem que ter sim, GC. Você tem que sim. ter GC. Como que é isso hoje? Na verdade, assim, da forma que a gente trata o GC, eu falo que a responsabilidade tem que ser meio a meio, é o pai e a mãe, né. Tá. Não dá para ter um mais responsabilidade que o outro, só que tem que ser uma responsabilidade compartilhada, onde cada um vai levar o que da sua alçada e expertise. Então, ao varejo, cabe processos, cabe entender efetivamente seus próprios shoppers, cabe ter estratégia clara, cabe cumprir aquilo que for desenhado, mas está na mão do varejista a sua própria estratégia. O que eu quero da categoria, o que essa categoria é para o meu negócio, etc e tal. E ali tem, às vezes, alguns mitos, porque muitas indústrias, equivocadamente, quer ditar o que a Hum, categoria é para os diferentes perfis de varejo. uhum. A indústria
ela é muito evoluída, sobretudo de bens de consumo, no que diz respeito a estudos e pesquisas de consumidor, de hábito, de comportamento, de shopper e etc e tal. Então ela sabe muito sobre a categoria. Então ela tem que vir com essa inteligência para dizer, olha, ok, a categoria para você é isso, mas o driver de crescimento da categoria está por esse caminho, então olha, vai sair do pó para o líquido, vai sair da embalagem XPTO vai para esse caminho, trazendo tendências, trazendo as inovações, como é a melhor forma de executar a categoria e juntos construírem uma inteligência que condiz naquele perfil. Não pode ser nada sindicalizado, fiz para um e aplique-se, Ah, não é. né? É É customizado. muito customizado. Então, isso exige também recursos financeiros, exige equipe, tanto que muitas indústrias nos contratam como uma mão de obra terceirizada para dar vazão em vários projetos de vários varejos, Uhum. né? Esse é um ponto. Tá. Outro ponto existe também, como todas as áreas e profissões, um certo mal-estar entre a indústria e o varejo ainda, porque muitas indústrias vêm com aquela ideia de GC querendo desenvolver a sua própria marca, e que é justo, mas eu tenho que ter a cultura de vou querer crescer a minha marca em prol da categoria. Sim. Então eu tenho que fazer um trabalho, uma visão 360 e muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguns itens, porque são irrelevantes naquele perfil de varejo. Muitas indústrias estão evoluídas nesse pilar, mas ainda muitas não querem abrir mão, né? Então é assim, o que vale para as marcas concorrentes é uma coisa, o que vale para a minha é um mix total. Aham. Então a gente tem muita coisa ainda a trabalhar nessa questão cultural, nessa questão do mix inteligente, o quanto eu ganho disso também. Eu já tive situações em que a indústria queria fazer GC, veio me procurar e falou assim: "Tá bom, mas como que você me garante que eu, de fato, não vou ter que excluir mix dos meus itens?" Eu falei: "Não, eu não te garanto isso. Pelo contrário, É. eu te dou certeza que Isso. você vai ter que excluir, né, só que você vai ganhar mais dinheiro. Aham. Porque você vai ser mais eficiente, porque você vai ter melhor giro, porque vai vender aquilo que é relevante, você vai ter redução nas devoluções, né. Agora, que você vai ter que excluir itens, eu tenho certeza, sem olhar seus dados, que você vai ter. Então a gente tem um desafio ainda também, dessa questão de, eliminar alguns mitos e inverdades e estar aberto à verdadeira colaboração, né, Uhum. de ganha, 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 né, não ficar só na teoria, mas na prática, de ser imparcial e de ser análise verdadeira, e tem muita gente fazendo muita coisa bacana, né. Legal. Mas ao mesmo tempo, recursos, tem que escalonar, né, então é um custo, né, para você fazer para muitos varejos e etc e tal. Então você precisa ter equipamento, você precisa ter pessoas, você precisa ter software, e aí volta lá nos nossos P's, né, Aham. pessoas, plataformas e E processos. processo. E o varejo alimentar é o que está mais evoluído ainda nessa prática, né, as Ah, legal. indústrias, inclusive, muitos estudos e tal. Por outro lado, eu diria assim, de uns 8 anos para cá, começou a ter um movimento muito forte também no farma, e o farma, pelo tamanho, pela particularidade, evoluiu muito mais rápido na execução efetiva, né, Entendi. não só nos estudos, na teoria. E muito mais forte em OTC e higiene e perfumaria. A gente ainda tem desafios aí em medicamento, que ainda é o destino, né, para o Uhum. shopper. E a gente tem movimentos acontecendo aí nas indústrias para que possa ser feito um GC de medicamentos também. Em materiais de construção, isso é muito recente. Tirando os grandes home center, enfim, é um processo ainda muito novo. A grande maioria das indústrias de materiais de construção ainda não estão preparadas para isso. Então, Uau. está vindo do varejo para as indústrias. O próprio varejo estudando os seus shoppers, o próprio varejo estudando as suas categorias, porque poucas são as indústrias que têm estudos de árvore de decisão, que têm estudos que possam ajudar a desenvolver a categoria. Poucas, pouquíssimas. A Entendi. gente está bem atuante em Matcom, a gente tem bastante clientes e é bem restrito. É diferente de um varejo alimentar que tem muitas indústrias e você pode, inclusive, eh, utilizar de várias para compartilhar dados e você vê aquela que mais se adequa aos seus temas, que esse é outro ponto que gera muita discordância, Uhum. né? A ideia do papel do capitão de categoria caiu por terra, né? Tá. Mais de 10 anos atrás, o próprio Brian Harris, a equipe lá do SR que eu participo, a gente discute sobre isso. Não existe capitão de categoria, porque se fala capitão parece que é quem manda, É, né? é. Não, não. São parcerias estratégicas, parceiros estratégicos e que pode ser mais de um. Uhum. Eu vou pegar de você esse conteúdo, porque faz sentido, esse estudo está maravilhoso, você vai me ajudar
com as análises, você, outro parceiro, vai me ajudar com a mão de obra, e você pode ter vários parceiros estratégicos Que que vão. colaborem, que correspondam e que tenham consistência no que diz respeito às estratégias comuns para desenvolver a categoria. Isso é possível também, né? Então a gente está nesse momento buscando a desmistificar coisas que foram enraizadas equivocadamente. A gente tem que trabalhar muito essa questão da cultura e dessa possibilidade de se abrir para essa transformação que o GC traz. Muito mais, são transformações muito mais atitudinais e comportamentais do que outra coisa, né? Aham, Você perder crenças ou, digamos assim, verdades absolutas, né? Se abrir para experimentar o novo, mas sim. de maneira consistente, né? E eu brinco, falo assim, não cair no canto da sereia, né? Que Ai, ai. Tem isso demais. tem demais, né? E em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Minha última pergunta antes da gente ir, infelizmente, Ah. pro final da nossa Passa muito conversa. rápido, Nossa, né? muito. Olha, da próxima me chama 2 horas. É, qual a importância da acuracidade de estoque para um trabalho de GC, uma vez que a gente está falando de dados, Sim, né? Então, assim, você pode estar olhando ali um universo, um mar, um oceano de dados, porém aquele número, ele pode ser um estoque virtual, pode ser uma sim, inversão de código, assim. sim, E por que eu pergunto? Porque a acuracidade está dentro da sim, contagem de estoque, inventário, que é uma atividade que está muito ligada à prevenção de perdas. sim. Qual é essa importância? Olha, eu diria assim que eu brinco, até falo para os meus clientes, se você não tem a curacidade de estoque, começa por aí, para fazer GC. Não Tá. venha querer fazer GC se você não tem garantia, do nível de estoque, da ruptura e etc e tal, porque podem aparecer surpresas significativas. Vou te dar um exemplo, a gente foi fazer GC de biscoito num determinado varejista, um varejista de rede bom porte, Tá. na casa aí de 40, 50 lojas, tá. Uau. E na teoria, como a boa parte dos varejistas também: "Ai, não, minha base é qualificada e etc, etc, etc". Muito bem, fomos fazer as análises, começamos a analisar, e aí avaliando, aí segmentamos a categoria corretamente, separa lá, vamos supor, rosquinhas, leite, chocolate, coco, né, porque você tem que chegar no nível sabores, inclusive, porque uma coisa é ter, rosquinha de coco, outra coisa é ter de leite, outra coisa é de chocolate. Uhum. E às vezes 80% das vendas está concentrada num segmento ou em outro. Se você não faz essa curacidade, nível inclusive de SKU, você pode estar superestimando algo e com ruptura de outro. E dentro disso que você falou, só para você ter noção, quando a gente segmentou corretamente a categoria e a gente foi distribuir os faturamentos, etc e tal, ele tinha super estoque para quase 4 meses de chocolate e coco, que quase não vendia, Uhum. e ruptura a mais de 60 dias de, acho que era leite e o outro sabor que é o que vende mais. Aham. Então, na média dos estudos que a gente faz, o que eu diria é o seguinte, assim, dentro do contexto do GC, a acuracidade do estoque, ele tem um impacto superior a 40% do resultado. Por quê? Porque tudo parte da disponibilidade correta do item, né. Se Uhum. você não tem o produto efetivamente ali para venda, você não vai vender. Se ele tiver em estoque virtual, não tem o produto. Se ele tiver em ruptura, não tem o produto. Então, a gente brinca e fala assim: "Olha, se você quer começar a fazer GC, fazer bem feito, comece no cadastro e garanta a curacidade dos Curiosidade. dados e de estoque", porque daí você começa a trabalhar, a garantia de que o produto vai estar acessível, visível e disponível na gôndola. Uau! É isso. É isso. Para você que aí está assistindo, entender o grau de relevância que o trabalho que vocês têm na contagem de estoque, na utilização de um inventário, não apenas para medir a perda de inventário, mas que ele tem um desdobramento enorme Enorme, nas decisões estratégicas que o negócio vai tomar, sem dúvida, de né? super estoque, de De ruptura, de tudo, tudo. de tudo. Se eu compro mais, compro menos, o Até que de eu gestão de compro, pricing, de ofertas, para tudo. para tudo. Então, a forma de quem está assistindo, vender de forma diferente a importância que você tem dentro da companhia ao ser responsável por gestão de inventários. Fica aí a dica. Sem dúvida. Você sabe que eu fiz um workshop, até estava te comentando, um Aham, tempo atrás, no materiais de construção, e eu sempre levo o papel de cada área no GC e vice-versa. tá. Todas as áreas correlacionadas, mas nunca levei, não tinha levado até então, Até então. o papel da área financeira e, sobretudo, de prevenção de perdas. Só que neste dia, neste workshop, felizmente estava
uma pessoa de prevenção de perdas. E Que eu achei bom. o máximo, porque foi assim, um super clique até para o meu conteúdo. Aham. E aí ele levantou, ao final do workshop, eu dei o espaço para todo mundo falar o que achou do workshop, ele falou: "Eu achei o máximo, só que estou saindo daqui triste, desolado, porque você não falou o papel de prevenção de perdas para o GC e vice-versa". E aí eu falei: Hum. "Excelente ponto, e eu quero ouvir de você. Na sua visão, qual é o papel?" Porque quem sabe mais de perdas do que o cara O de próprio perdas, cara, né? né? Eu não vou nem abrir minha boquinha, deixa ele falar. E E aí? ele foi maravilhoso. Ele falou exatamente tudo que a gente está falando. O impacto que tem na curiosidade do estoque, impacto que tem, inclusive, na visibilidade do produto, Uhum. né? E na quebra também, para você não garantir e garantir maior efetividade para você não ter quebras, na questão do furto. Então, ele foi assim muito preciso. E é super relevante, realmente. E a gente precisa valorizar isso, porque quando eu falo em GC, todos os P's conectados, inclusive a prevenção, né, Uhum. para que a gente possa realmente garantir a acessibilidade, a visibilidade e a disponibilidade. Incrível. É isso. Respira. Última pergunta. Qual o conselho que Fátima recebeu ao longo da vida, pessoal ou profissional, que fez a grande diferença para ela? Olha, foram muitos. Eu tive líderes, assim, brilhantes, de varejo, sobretudo, inspiradores, que me deram, assim, motivações para sempre ir em frente. Ah, Mas eu até no livro Mulheres do Varejo, eu falo 7 aprendizados lá que eu tive ao longo dessa minha jornada toda. Mas um que me marcou é que, não é nem sendo prepotente ou arrogante, porque não é nada disso, mas diz o seguinte: "Só você, só você é capaz de te limitar", né. Então acredite em você e não se limite pelo que o outro está dizendo, vá em frente, busque conhecimento, porque com conhecimento não tem para ninguém. E eu sou assim, eu sou uma eterna aprendiz em busca de conhecimento, de aprimoramento, porque com conhecimento a gente vai onde a gente quiser ir. Só a gente é limitador da gente. uau! É isso. Só a gente é limitador da gente. Olha, baita aula de, né, baita conteúdo e quanto conhecimento essa pessoa super especial deixou aqui pra gente. Obrigado, Fátima. Super agradeço, para mim uma honra estar falando desse tema que é a minha paixão e também por estar aqui batendo esse papo delicioso aqui. Pena que acabou, né? Ai, foi rápido. A Yara tá negociando pra gente ter mais horas, mas enfim. Não? Não, Yara? Subornei com aquele chocolatinho hoje era. Ah, então tá bom. Isso. Fátima, por Olha, favor, muito obrigada, mas está autografada? Ai, que lindo, olha. obrigado, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo que ah, tá acompanhando vai assistir mais e mais de uma vez, porque foi uma super aula e super conectada com o que a gente luta, né, dentro da prevenção de perdas, que é a rentabilidade, assim como Sim, você, né? total. E lembrem-se das ordens de grandeza que ela trouxe aqui, da casa dos bilhões, acima de 30% de eliminando, né, saneando o estoque. Olha a importância das perdas comerciais, da perda de produtividade, da ineficiência, do Total. desperdício. Gente, olha, precisamos de mais um Perdascast com Fátima. Obrigada, viu? Obrigado, Beijo a obrigado todos mesmo. e todas. Ah, pessoal, e assim a gente termina mais um Perdascast, falando de prevenção de perdas, de desenvolvimento e com pessoas incríveis como ela, trazendo conteúdo acima da média para que você se transforme, acredite em você, não se limite, ouça o conselho que ela, né, trouxe para a gente e aplique na tua vida. Nos vemos no próximo episódio com mais um convidado especial e com mais uma oportunidade para você fazer a diferença. Fica aquele abraço.